Muito boa noite e bem-vindo ao Grande Entrevista. Hoje recebemos o Dr. Francisco Sauti, diretor científico do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, uma instituição que existe desde 1996, com o objetivo de impulsionar e conduzir a investigação biomédica em áreas prioritárias de saúde e é uma das principais instituições de investigação em saúde no nosso país. Dr. Francisco Sauti, muito bem-vindo ao Grande Entrevista. Muito obrigado, Olívia, e boa noite também aos senhores telespectadores. O país coloca hoje os holofotes sobre a pandemia da Covid-19, entretanto, para além da Covid-19, existem também outras doenças que preocupam o nosso país, que é o caso da malária, que é responsável por cerca de 1/3 das mortes no país. Qual é o contributo do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa para a erradicação da malária? Sim, nós temos estado a realizar estudos no âmbito da malária desde que o centro foi criado, basicamente. Começamos primeiro com estudos de epidemiologia descritiva, que era para conhecermos melhor, portanto, a forma como a doença se comportava, portanto, o fardo da doença no distrito da Manhissa. Depois, então, gradualmente passamos para estudos de intervenção. Os primeiros estudos que nós fizemos foram na área de eficácia terapêutica. Estou a falar de estudos que tiveram implicação direta na política nacional de tratamento da malária. Portanto, um estudo de eficácia terapêutica feito nos finais da década de 90, princípio dos anos 2000, que mostrou, por exemplo, que o medicamento que era usado até então para tratar a malária, como o caso da cloroquina, não funcionava. Portanto, esse estudo, juntamente com estudos feitos em outros locais, em Moçambique, por outras instituições, formou o corpo de evidência que fez com que os tomadores de decisão decidissem, portanto, que era tempo de mudar a política, portanto, tratamento da malária. Deixamos de usar a cloroquina e passamos a usar o medicamento à base de combinações terapêuticas contendo derivados da artemisinin. Esse é um exemplo. Mas fora disto, nós temos estado também a monitorizar regularmente, porque o medicamento pode ser eficaz hoje e não sê-lo amanhã. Então é preciso que haja uma monitorização regular da eficácia desses antimaláricos e nós fazemos esse trabalho de forma regular, como forma de informar, digamos, o Programa Nacional de Controlo da Malária. É um trabalho que é feito em colaboração com o Programa Nacional de Malária, de Controlo da Malária, e o último estudo foi feito em 2018, que mostrou, portanto, que os medicamentos da Política Nacional de Tratamento da Malária continuavam eficazes. E isto é boa informação, porque, de contrário, estaríamos agora a nos debater em procurar alternativas para o tratamento. Mas há outros estudos, portanto, esses são alguns dos que me ocorria mencionar, mas já, se há tempo, posso mencionar outros. Considerando o sucesso desses estudos e também a mutação do bacilo da malária, como muito bem disse, uma medicação pode depois deixar de ser eficaz. É possível Moçambique sonhar com uma erradicação total da malária? Bom, é possível sonhar até porque o quadro epidemiológico da malária no mundo mudou muito, mesmo em Moçambique, ao longo dos anos. Mas o desafio é muito grande. Moçambique, neste momento, está entre os 4 países com mais malária, portanto, no mundo. Portanto, juntamente com Nigéria, Índia, etc. Portanto, o desafio é enorme. Entretanto, a transmissão da malária em Moçambique começa a ser heterogénea, ou seja, não tem a mesma intensidade em todo o território nacional. As zonas em que a transmissão já é baixa, em que há maior probabilidade de, intensificando ações, conseguir caminhar gradualmente. Os fatores de redução têm que ver com a intervenção humana ou as condições ambientais de cada região? As condições ambientais são fundamentais. O principal fator é ambiental. Por exemplo, a urbanização por si só é um fator que reduz a presença da malária. Porque o vetor da malária, que é um mosquito, ele cresce em determinados ambientes ecológicos. Portanto, tem que ser uma zona, por exemplo, com águas correntes, por exemplo, riachos, com alguma vegetação, que é raro encontrar na cidade. Nas cidades nós temos muitas águas estagnadas, temos muitos mosquitos, mas não é a ecologia própria para aquele mosquito que transmite a malária, que prefere ambientes de águas límpidas, correntes, com alguma vegetação, que só se encontra na zona periurbana ou na zona rural. Portanto, na cidade de Maputo, por exemplo, a malária começa a se intensificar à medida que nos afastamos do centro da cidade, justamente porque essas condições ecológicas estão lá presentes. E é basicamente isto. Fatores ambientais têm sido mais determinantes do que mesmo intervenção humana, digamos, deliberada contra a malária.
E qual é a nossa real capacidade de investigação para detectar o baciolo da malária ainda embrionário, ainda de forma precoce? Sim, nós, neste momento, existem, felizmente, métodos de diagnóstico de malária muito bons e fáceis. Portanto, o principal método que tem sido o padrão de ouro ao longo de várias décadas tem sido a microscopia da malária, mas esta requer um treino muito especializado a uma pessoa e é preciso que mesmo depois da formação essa pessoa continue a beneficiar de como se chama, os ingleses chamam de coaching, que é aquela supervisão mais próxima para garantir que não vá perdendo as suas habilidades. E há só o processamento da amostra também é delicado. Então, geralmente, há componente humana, portanto, há possibilidade de haver falhas. Então, o mundo migrou para um teste rápido. Portanto, atualmente, o principal meio de diagnóstico usado nas unidades sanitárias é um teste rápido, que em 15 minutos já dá o resultado. É eficaz? É eficaz, tem, de facto, a sensibilidade e a especificidade à volta de 95%. Portanto, é um bom teste. E tem aprovação da Organização Mundial da Saúde para ser usado, e está a ser usado. Este é o principal teste atualmente em Moçambique e em outros países endémicos. Existem situações em que o indivíduo desloca-se a uma unidade sanitária com sintomas da malária, faz o teste, dá negativo, entretanto os sintomas continuam mais evidentes. E se calhar no segundo ou terceiro teste é que dá positivo. E normalmente designam de malária incubada, ainda não no momento de manifestação e de fácil detectação. Que estudos estão a ser feitos para aprimorar o diagnóstico para este tipo de situações e evitar que o quadro clínico de um determinado paciente possa evoluir? Sim, sim, de facto é delicado. Portanto, todos os testes, infelizmente, eu falei da microscopia, falei do teste rápido, existem outros que têm maior capacidade de detectar, que são o PCR, semelhante a este que se usa para a Covid. Portanto, tem a maior sensibilidade de detectar, mas todos esses têm limites, mesmo o PCR tem limite. Portanto, há um limite de detecção. Geralmente, tanto a microscopia como o teste rápido não consegue detectar menos de 200 parasitas por microlitro de sangue. Não consegue. Portanto, pode ser que ainda esteja nesta fase inicial, por isso é que existem testes mais avançados como o PCR, só que o PCR não é um teste que possa dar resultado no mesmo dia. PCR é uma expressão que foi muito usada nos últimos tempos. Exatamente. Por conta da propagação da Covid-19, a necessidade de existir mecanismos mais avançados de detecção do vírus. Exatamente. De forma mais descodificada, numa linguagem mais simples para os nossos telespectadores, como é que explica este teste? Sim, o PCR não é mais do que detectar a presença de material genético do organismo que estamos à procura na amostra. Por exemplo, a primeira coisa que se faz no processamento de uma amostra de PCR é ver se encontra, portanto, material genético, portanto, do organismo que nós estamos a tentar estudar, extrair, portanto, extrai-se, pode-se extrair manualmente e atualmente existem máquinas também que fazem extração mecânica nós chamamos automática, deste material genético, depois mete-se numa máquina. E se a presença deste micro-organismo de fato estiver lá, esta máquina o que vai fazer é amplificar. Portanto, mostrar que esse organismo está presente, porque se não estivesse presente, essa máquina, esse computador não ia conseguir amplificar. Portanto, é basicamente isto. É detectar material genético, e esse material genético é o código genético deste organismo. Se está presente é porque o organismo, este micro-organismo está presente. Se está ausente, não está ausente. Portanto, não encontramos o próprio organismo como tal, encontramos o seu material genético que é igual, digamos, a esse organismo, que é o código genético desse organismo. A malária é muito severa, ou é muito mais severa em crianças. Exatamente. E causa até a morte de cerca de 42% de crianças de até 5 anos. Exatamente. De idade. Que pesquisa é que o CISM está a fazer com foco nas crianças? Sim, a maior parte da nossa pesquisa é, de facto, focada em crianças. Por exemplo, neste preciso momento, estamos a iniciar um grande projeto, por exemplo, na Zambésia, no distrito de Mopeia. Estamos, neste momento, ainda em fase preparatória, que é caracterização do denominador populacional, que está a acontecer agora, e no próximo ano vai ser o verdadeiro ensaio clínico. O que nós queremos fazer lá é ver, por exemplo, se a administração da ivermectina, que agora se fala muito no âmbito da Covid, sabemos, isso está provado, que a ivermectina
tem um efeito letal sobre os mosquitos que se alimentam das pessoas tratadas. Portanto, se eu me trato, tomo ivermectina e um mosquito me pica, esse mosquito vai morrer. Então, o que se pensa é que se tratarmos massivamente a população de um determinado local, incluindo os animais que têm sido a alternativa na alimentação dos mosquitos, se nós fizermos tratamento dessas duas populações, o que vai acontecer é que os mosquitos não vão transmitir a malária, porque todos os mosquitos que picarem vão morrer, e se morrem, quer dizer que não vão, se tiraram o parasita dessa pessoa a quem picaram, não vão poder transmitir a pessoa seguinte. Tem efeitos colaterais esse tratamento? Não, é um medicamento bastante seguro, portanto, de facto, é um medicamento que fez com que o seu descobridor, há uns anos, quer que foi há 3 anos atrás, ganhasse o Nobel de Medicina. E é um medicamento que, de facto, trata muitas doenças. Foi desenvolvido primariamente para tratar parasitas intestinais, mas hoje em dia sabemos que trata não só parasitas intestinais, trata também ectoparasitas, portanto, nas pessoas, nos animais, é usado no tratamento de animais também, parasitas intestinais e ectoparasitas. E o que se está a ver agora, pelo menos no laboratório, também tem um efeito antiviral, portanto, pelo menos contra a Covid, mas no laboratório, que não está provado ainda a sua eficácia em seres humanos. Mas também sabemos que tem esse efeito inseticida, digamos, mata mosquitos que se alimentam de sangue de pessoas tratadas. Então, é um medicamento milagroso, aparentemente. O Brasil é um dos países que também é afetado por esta questão da malária. Eles denominam dengue, tem outra designação, mas penso que estamos a falar de praticamente ou de uma doença similar. É diferente. Considerando estas similaridades, qual é a nossa relação com o Brasil para a troca de experiências? Sim, nós temos, eles estão muito avançados na questão da investigação, na área de aquilo que se chama medicina tropical. Portanto, muitos não gostam dessa linguagem porque tem origens em tempos coloniais, etc. Mas nesta área eles têm alguns institutos de renome internacional e, de facto, têm contribuído para a formação até mesmo de quadros moçambicanos. Há muitos quadros de destaque hoje em Moçambique que foram formados no Brasil. A colaboração tem sido mais nesta frente de formação de quadros, portanto, e conheço até hoje mesmo muitos colegas que estão a estudar lá, estão a fazer mestrados, estão a fazer doutoramentos. E o que dizia, dengue, por exemplo, já é diferente, não é uma doença parasitária, é causada por vírus, portanto, que também é transmitido por um mosquito. Portanto, só que não se trata da mesma maneira. Portanto, para dengue, infelizmente, não há tratamento específico para dengue, enquanto que para malária há tratamento específico. E nós cá temos os vetores da dengue, temos o mosquito que transmite a dengue, mas não tem havido massa suficiente de pessoas infectadas para desencadear epidemias, embora já tenha sido reportado aqui, mesmo nos últimos 5 anos houve um episódio confirmado, que creio que foi em Cabo Delgado. Portanto, há potencialidade para acontecer, porque o vetor está presente. Sempre que houver quantidade suficiente de vírus a circular, pode eventualmente despolitar um processo de transmissão a nível local que se pode disseminar. E por falar em Cabo Delgado, o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa lançou uma campanha recentemente em Cabo Delgado para prevenção da malária, administração massiva e tratamento da malária. Não sei se é exatamente o que se referia também para a Zambésia ou sim, é diferente. No caso da Zambésia estamos a fazer um tratamento, mas vamos fazer, portanto começa já em janeiro do próximo ano, agora estamos a fazer a fase preparatória, um tratamento que tem um efeito inseticida, mata os mosquitos, e se matarmos de forma massiva achamos que vai ajudar a controlar a malária. O que estamos a fazer, o que se está a fazer em Cabo Delgado é a administração massiva de um medicamento antimalárico, portanto, mesmo para tratar a malária, no contexto da emergência humanitária que é lá. Portanto, houve uma grande entrada de refugiados em Cabo Delgado, vivendo em condições que todos conhecemos, portanto, aquém do desejado. Portanto, muitos deles deixaram para trás todos os meios que tinham de proteção contra a malária, estou a falar de redes mosquiteiras, etc. Por conta do boom dos deslocados? Por causa da questão dos deslocados. E acontece numa fase também em que as pessoas desenvolveram medo de ir às unidades sanitárias, portanto, por causa da Covid, por causa das mensagens provavelmente que se davam na fase inicial de que se tem suspeita de febre, fique em casa, só vai quando tiver agravamento dos sintomas, etc. Embora
esta mensagem depois tenha sido alterada. O Ministério depois começou a promover, de facto, a ida, e continua a promover a ida às unidades sanitárias. Algumas pessoas continuam receosas. Então, ter estas condições de pessoas que vêm de fora, muitas das quais vêm de zonas com altos níveis de transmissão da malária, podem ter parasitas da malária, e o vetor está presente em Cabo Delgado. Portanto, estão criadas condições para haver uma epidemia da malária. E o que recomenda a Organização Mundial da Saúde nessas situações é fazer, por exemplo, isto, a administração massiva de tratamento para prevenir uma epidemia e mortalidade que pode vir. Então, esta atividade está a ser realizada sob a coordenação do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Controlo da Malária, e nós fomos chamados para partilhar a nossa experiência, porque nós fomos os primeiros aqui a realizar em Moçambique esse tipo de... Esta administração massiva de medicamentos contra a malária ou para a prevenção da malária é feita independentemente de sintomas, independentemente do perfil de cada indivíduo, considerando que pode desencadear em alergias ou outras contraindicações. Há algum estudo que se faz para selecionar os elegíveis para serem administrados esta medicação? Exatamente, isto é importante, de facto. Nem todos são elegíveis. Portanto, há critérios de inclusão e de exclusão. Por exemplo, mulheres grávidas ou mulheres em idade fértil que não têm certeza se estão grávidas ou não são elegíveis. Porque nós sabemos, não há informação suficiente que garanta que é seguro nas grávidas. Por isso não se dá. Se não há certeza, não se dá. Não se dá também em crianças com menos de 5 quilos, geralmente pessoas que têm geralmente menos de 6 meses de idade, portanto, têm menos de 6 quilos. O critério é menos de 6 quilos, mas geralmente têm menos de 6 meses de idade. Também pessoas que tenham alergia confirmada a alguns dos componentes deste medicamento, porque é uma combinação terapêutica de artemisinin e piveraquina. São 2 medicamentos combinados num único comprimido. Então, e é comum na nossa sociedade a população conhecer o seu histórico clínico e saber quais são os produtos de que é alérgico? Não é comum. Para fornecer essa informação. Então, pré-exames são feitos? Não se fazem exames, mas procura-se saber se há... Geralmente, as pessoas alérgicas têm um potencial de alergia, de hiperreação a vários produtos. Mas pode ser que não tenha, de fato, prévia historial de alergia e ser alérgico a um produto para o qual a mesma era desconhecida. Quer dizer, essas coisas podem acontecer. Quer dizer, é impossível, de facto, ter certeza. O que fazemos é fazer essa pergunta, porque pode-se dar a casualidade da pessoa saber que já foi tratada uma vez com um medicamento, mesmo que não saiba se é um derivado da artemisina, dizer sim, eu tomei uma vez, por exemplo, com o Artem. O Artem é um medicamento que é usado agora para tratamento da malária na política nacional. Se diz que foi tratado com o Cortem, embora não seja o Cortem que nós vamos dar, nós sabemos que o Cortem tem um derivado da artemisina. Portanto, podemos, digamos, através disto, concluir que há uma grande probabilidade que essa pessoa também seja alérgica, por exemplo, a este medicamento, porque também tem um derivado da artemisina, embora tenha outro componente. Por exemplo, é mais ou menos para esse tipo de exercício, mas é impossível. Agora mesmo, não há nenhum teste que se faça para termos certeza de que a pessoa, de facto, não seja alérgica. Qual é o período de eficácia deste tratamento? Sim, este medicamento, de facto, o seu valor particular para este tipo de intervenção é justamente por causa da duração do seu efeito profilático, o seu tempo de ação. Vai entre 4 a 6 semanas. Ou seja, se a pessoa é tratada hoje, está protegida, portanto, da malária nos próximos 4 a 6 semanas. Ou seja, mesmo se um mosquito pica essa pessoa, não vai encontrar parasitas nessa pessoa para transmitir a outra pessoa. Portanto, tem um efeito na pessoa, no indivíduo, protege durante esse tempo todo, mas também pode ter um efeito comunitário, porque os mosquitos não vivem muito, vivem por aí 4 semanas. Então, quer dizer que se nós tratamos toda a gente com andar, e se houver uma cobertura superior a 80%, o que vai acontecer é que a maior parte das novas gerações de mosquitos, nesse período, não vai carregar parasitas, porque está a picar gente que já não tem parasita, porque foi tratada e fica protegida durante muito tempo. Só que é preciso ter coberturas muito elevadas para ter esse efeito de limpeza do parasita também nos mosquitos, nas novas gerações. Daí a necessidade de ser massiva. E tem que ser massiva e conseguir-se altas coberturas, superior a 80%. A chuva que cai na região sul do país está a propiciar a eclosão do surto da malária. Não seria o caso de eleger também a região do sul para este tratamento?
Sim, nós, de facto, como eu dizia, nós fomos chamados a Cabo Delgado por causa da experiência que tivemos de fazer isto aqui na Zona Sul. E em Cabo Delgado, o nosso papel tem sido não só essa experiência de como implementar, mas também avaliar a efetividade dessa intervenção e a cobertura. Então, nós começamos por ensaiar isto na Zona Sul, no distrito de Magude, e foi possível demonstrar uma redução de 85% da malária. Portanto, conseguimos prevenir quase 40 mil casos de malária, num distrito, através da administração de 2 rondas em 2 anos consecutivos deste medicamento. Portanto, parece não haver dúvida de que funciona. Também monitorizamos, porque um dos receios que há é de que o uso massivo de medicamentos pode levar ao desenvolvimento de resistência a esses medicamentos por parte dos micro-organismos, do parasita, que neste momento que estamos a tentar combater. Nós tivemos cuidado de fazer essa monitoria também no distrito de Magude e vimos que não aconteceu, pelo menos durante aqueles 2 anos que fizemos, não aumentamos os níveis de resistência aos antimaláricos. Estamos a fazer essa monitorização também no caso de Cabo Delgado, por exemplo. Insisto na questão, porque é um facto que há um ambiente propício para a eclosão da malária com as inundações urbanas que se verificam desde o final de semana passado por conta destas chuvas que caíram. E considerando a experiência de sucesso de Magude e também o trabalho que já estão a fazer em Pemba, o que é que está sendo feito neste momento para garantir que Maputo e Matola, a província de Maputo e a província da cidade de Maputo, estejam abrangidas também por este tratamento massivo de medicamentos? Sim, bom, como eu disse antes, geralmente as zonas urbanas têm um risco mais baixo de malária, portanto, muito baixo de malária. De facto, a maior parte da malária, mais de 90%, ocorre fora de Maputo e Matola. Mas mesmo assim, essas zonas urbanas, nas zonas periféricas da cidade, há sempre algum risco de malária por causa das razões ecológicas que eu mencionei antes. E essas zonas têm sido abrangidas todos os anos por pulverizações intradomiciliárias implementadas pelo Programa Nacional de Controlo da Malária. Portanto, isso tem estado a acontecer. Identificam-se as zonas de maior propensão da malária, pulveriza-se no interior das casas. O inseticida lá pulverizado tem um efeito residual, geralmente 6 meses, portanto, que continua ativo na parede, o inseticida, e mata os mosquitos que repousam na parede. Portanto, tem alguma intervenção duradoura, se é que podemos dizer, já implementadas nessas cidades, portanto, tanto Maputo como Matola, nas zonas perto. E há uma pesquisa para aferir a reação dos mosquitos perante esta administração dos inseticidas? Sim, existe a monitorização entomológica. Uma vez que podem adquirir novas estratégias? Concordo, faz a monitorização entomológica e a própria Direção Provincial de Saúde de Maputo, portanto, tem uma equipa de entomologia, tem lá um insetário, eles fazem, de facto, a monitorização entomológica nesses locais. E nós também temos um projeto que vai fazer, portanto, já financiado, que vai também reforçar essa capacidade de monitorização entomológica na cidade de Maputo, em particular. Mas também... E quais são os resultados preliminares desse estudo? Eu não tenho aqui os resultados dos trabalhos feitos pela Direção Provincial de Saúde, mas o que eles normalmente monitorizam é ver qual é o efeito residual do inseticida nas paredes. Se de facto o inseticida continua ativo o tempo que se espera que fique ativo nas paredes, porque às vezes não acontece. E quando não acontece é preciso procurar entender porquê. Pode ser por causa da qualidade da parede, pode ser por causa da qualidade da intervenção, pode ser porque o próprio inseticida está adulterado. Portanto, há uma série de perguntas que se colocam. Isto é uma das atividades que eles realizam regularmente. E nós também realizamos nas zonas onde estamos a atuar. Estamos a atuar em vários distritos. E vamos começar também, vamos reforçar a equipa na cidade de Maputo. Essa é uma das atividades que fazemos. A outra que fazemos é ver se os mosquitos continuam suscetíveis aos inseticidas que são usados. Porque os mosquitos também desenvolvem. Ganham resistência contra os inseticidas. Infelizmente, há muitos inseticidas que já não são usados. Um dos inseticidas que era muito usado nas últimas décadas era do grupo dos piretroides. Agora a resistência é tão elevada a esses que já esses inseticidas tornaram-se inúteis. Estão a ser substituídos por inseticidas mais novos e mais caros. Portanto, agora usa-se, por exemplo, o Actelic e há mais 2 inseticidas como o Sumishield, que é novo, o Fluodora. São inseticidas novos que estão a entrar no mercado justamente porque os anteriores, que já eram muito mais baratos, porque já havia economia de escala, etc., eram mais baratos,
agora não funcionam. Agora temos que comprar inseticidas cada vez mais caros e temos que monitorizar a sua eficácia. Isso são os indicadores principais. E se o inseticida continua a ser usado nessas áreas é porque foi demonstrada a sua eficácia. E por considerar despreocupante possível eclosão da malária na província e cidade de Maputo por conta destas inundações, o mesmo também pode-se dizer para a província de Gaza? Exatamente. Em termos de intervenções, sim, a província de Gaza também está abrangida por esta intervenção de pulverização residual interna focalizada nas zonas de maior risco. Foram identificados os distritos em toda a região sul, incluindo a província, cidade de Maputo, Gaza e Inhambane. Os distritos que contribuem para mais de 70% da transmissão da malária nesses locais. Já foram identificados. Se a memória não me falha, devem ser por aí 14 distritos. E agora não tenho o número exato. E são esses distritos que estão a ser alvos de pulverização. Portanto, que é para ter o maior impacto, portanto, usando menos recursos. Com tantos anos de pesquisa, o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa pode dizer com muito à vontade que já entende o padrão epidemiológico da malária no país? Eu penso que, felizmente, participamos. Eu tive a sorte também de ter trabalhado no Programa Nacional de Controlo da Malária há alguns anos e não deixei de acompanhar o que está a acontecer. E somos parceiros do Programa da Malária em várias intervenções. Isso que estamos a fazer em Cabo Delgado, estamos a fazer, portanto, o Programa da Malária é que está a coordenar. Nós estamos lá para dar o apoio e complementar com o componente de avaliação. Também temos uma intervenção em Nampula, que está a acontecer agora, que também é liderada pelo Programa da Malária, portanto, que é a administração ou a quimioprofilaxia sazonal da malária em criança. É uma intervenção nova que está a ser testada pela primeira vez em Moçambique. Estamos lá também para avaliar a sua efetividade, a cobertura e também ver se não contribui para resistências antimaléricas. E também temos estado a acompanhar, temos acesso à informação epidemiológica, participamos nas reuniões nacionais do Programa da Malária, portanto, podemos dizer que sim, temos um conhecimento satisfatório do que está acontecendo no país. Quando falava de administração massiva de medicamento, referia-se a um produto que é até acessível para os moçambicanos no seu estado natural enquanto planta. Existe alguma orientação do CISM para consumo natural, administração natural desta planta? De facto, esses medicamentos são produzidos, o principal princípio ativo, nós chamamos princípio ativo, ou ingrediente ativo desses medicamentos, é a artemisinina, uma planta milenar chinesa que era usada na medicina tradicional chinesa, que agora é o melhor medicamento para tratar a malária. Esta planta é cultivável em Moçambique também. Existem muitas populações que estão a cultivar e essa questão tem vindo a ser colocada. Se as pessoas podiam tomar chás e prevenir a malária, ou até mesmo como repelente da malária. O que também se sabe, porque foram examinadas algumas dessas plantas, é que a concentração do princípio ativo parece ser mais baixa noutras áreas geográficas fora da China. Este é um primeiro ponto. E segundo, há coisas que ainda não foram estudadas com muito detalhe aqui em Moçambique. Nós estamos agora mesmo, agora que estamos a falar, a entrar numa colaboração com a Direção Nacional de Medicina Tradicional e, de facto, já houve uma visita desta Direção Nacional ao Centro de Investigação em Saúde da Manhissa em dezembro último e temos neste momento um protocolo, portanto, que eles elaboraram e querem implementar connosco. Estamos neste momento a rever esse protocolo, que é para estudar algumas dessas plantas que são consideradas, que a população pensa que podem ser úteis na prevenção ou no tratamento da malária. E há um protocolo neste momento desenvolvido pela Direção Nacional de Medicina Tradicional e querem implementar em colaboração connosco. E estamos neste momento a rever o protocolo. Se tudo correr bem, eu penso que poderá ser um exemplo de colaboração nesta frente. Muito obrigado, Dr. Francisco Saúde. Vamos observar agora um breve intervalo e, caro telespectador, não saia daí, nós voltamos dentro de instante. Até já.
Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do Grande Entrevista com o Dr. Francisco Saúde, diretor científico do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Dando continuidade a esta entrevista, na primeira parte falávamos da malária como uma das principais doenças que matam no nosso país, mas tem outra que neste momento preocupa e também está a matar de forma assustadora, que é a Covid-19. E em janeiro deste ano os números dispararam estrondosamente e também foi anunciada que Moçambique já possui desde novembro do ano passado a nova variante deste vírus, uma variante mais que se supõe ser mais infecciosa e mais contagiosa. Qual é a vossa teoria em relação a este boom dos números da Covid no nosso país? Sim, eu penso que, como bem disse, deu-se aqui a casualidade de dois aspectos. Primeiro, veio o período festivo, que esteve associado a não só uma fase em que se estava a fazer um relaxamento muito grande de muitas das medidas de restrição que anteriormente tinham vindo a ser implementadas, mas também foi um período de grande interação social, portanto muitas pessoas viajaram, festejaram. Só isso, mesmo sem nenhuma variante nova, já era de prever, e eu lembro-me de ter comentado com várias pessoas que isto dentro de poucas semanas vai mudar. Quer dizer, mesmo antes da variante, se falar da variante sul-africana, e associado à variante sul-africana, que é muito mais transmissível que a variante anterior, portanto, criou-se aí uma espécie de tempestade perfeita. Foi o que se viu. Portanto, a nossa teoria é justamente a combinação, naquele momento, desses dois fatores. Uma interação social muito grande, por causa do período festivo, associada à introdução da variante sul-africana. Portanto, numa mesma altura. Penso que esses foram os principais fatores. E o CISM tem financiamento para desenvolver 5 estudos sobre a Covid-19. Recentemente divulgou que pretende avançar com o estudo da BCG, uma vacina que era usada para o tratamento da tuberculose, mas agora para avaliar a eficácia no tratamento da Covid-19. Quais são os focos das restantes pesquisas que também pretendem desenvolver nesta componente? Sim. Para além desta estudo de intervenção, o que nós queremos ver, esta é uma vacina que continua a ser usada na prevenção da tuberculose, sobretudo de formas graves de tuberculose. O que se sabe é que esta vacina também protege contra outras infecções. Isso sabe-se, está documentado. E a hipótese agora é ver se este efeito benéfico não específico contra outras doenças poderia também proteger contra a Covid. Portanto, este é um dos estudos que mencionou. Mas fora disto, estamos também envolvidos num consórcio que envolve 19 centros em África, em 13 países, que é para tentar criar uma plataforma de ensaios clínicos de novos medicamentos contra a Covid. E esse estudo também tem financiamento e tem um protocolo já aprovado pelo Comitê Nacional de Bioética. Está-se a discutir agora alguns dos medicamentos que estavam para ser testados, incluíam, por exemplo, a hidroxicloroquina e uma combinação de medicamentos antirretrovirais usados no tratamento do HIV/SIDA, que a Organização Mundial da Saúde já recebeu, para esses medicamentos, já dados suficientes de estudos que nos antecederam, que esses medicamentos não são efetivos contra a Covid. E alguns deles, a cloroquina até pode ser prejudicial. Então, esses medicamentos estão a ser retirados já deste protocolo e agora estamos a discutir a inclusão de novos fármacos. Como eu disse, o que nós criamos com esta parceria é uma plataforma de ensaios clínicos flexível. Se o medicamento já não funciona, tiramos e metemos outro. À medida que novos medicamentos vão surgindo, vão sendo adaptados. Isso permite que tenhamos uma rápida capacidade de reação à medida que vão surgindo candidatos farmacológicos promissores no mercado. Portanto, fazemos parte dessa plataforma. Esse projeto vai começar. Agora o que estamos a fazer é substituir esses medicamentos para os quais já a informação é que não são úteis por outros medicamentos com algum potencial. Este é um estudo. Estamos também a preparar o centro para avaliar uma vacina específica contra a Covid. Portanto, BCG é uma vacina não específica para a Covid, mas que se pensa que pode ter um efeito protetor. Mas estamos também a preparar para um ensaio de uma vacina mesmo de Covid. Então, recebemos financiamento para isso, já preparamos o centro em termos de infraestruturas, equipamento e recursos humanos
e estamos agora já em fases de negociação com potenciais, com algumas empresas farmacêuticas, portanto, fabricantes das vacinas, que é para testarmos alguns dos candidatos, até mesmo em grupos especiais. Há grupos para os quais não há informação de segurança. Por exemplo, as vacinas disponíveis não se administram a mulheres grávidas ou em crianças, portanto, com menos de 18 anos. Alguns até há dúvida, para algumas vacinas há dúvidas sobre pessoas com mais de 65 anos. Então, nós queremos ver se alguns desses grupos especiais possam ser incluídos, ou até mesmo também na população geral para certas vacinas. Então, isto é que estamos a fazer em termos de estudos de intervenção, mas temos outros estudos no âmbito da epidemiologia, que é para entender um pouco a história natural da doença, estudar a dinâmica social da zona rural, para ver qual é o padrão de interação social e ver que relevância que isso pode ter na Covid. Porque isso é importante, tudo que nós usamos em modelos matemáticos para prever a evolução da epidemia em África é baseado em modelos teóricos de Europa, etc. Nunca numa realidade africana concreta, rural, exatamente. Então esses estudos vão documentar isso. São estudos de âmbito epidemiológico. Mas também temos estudos no âmbito social, portanto, que é avaliar o grau de cumprimento das medidas de confinamento, avaliar o grau, a percepção de risco, portanto, para a Covid, e também avaliamos, numa sondagem que foi feita ainda durante o estado de emergência, qual era a reação das pessoas a um eventual relaxamento das medidas de confinamento. E isto foi feito a pedido da Comissão Nacional. Quais foram os resultados? O resultado deste estudo, primeiro, mostrou que as pessoas tinham percepção de risco. Isso foi documentado pelas mudanças que as pessoas tinham feito. De forma generalizada em todo o país ou em algumas regiões? Este estudo aconteceu em 9 províncias, portanto, em 9 províncias, e mostrou que as pessoas tinham percepção de risco, mostrou também que o grau de cumprimento não era tão uniforme. Por exemplo, o uso da máscara não estava a ser muito bem implementada, e também o distanciamento social, havia lugares que era quase impossível. Portanto, nos transportes públicos, nomeadamente, não se observava. Portanto, em termos de... havia essa questão. E também, em termos de... Porque na altura era fica em casa, era este o lema. Víamos, por exemplo, que cerca de 100% dos homens, tanto donos de casa, saíam todos os dias, apesar porque tinham que ir trabalhar, tinham que procurar algo para o sustento da família. E 80% das mulheres. Apesar de que, sim, cumpria-se, era mais... As crianças também não ficavam dentro de casa. Brincavam, mas brincavam no bairro. Então, era um pouco isto que nós encontramos. Em termos de reação sobre um eventual relaxamento das medidas, o que nós vimos é que as pessoas estavam muito receosas sobre a possibilidade de abrir as escolas naquele momento, que já se debatia, a menos que eles vissem mudanças convincentes em termos de biossegurança nas escolas. E esse relatório foi partilhado com a Comissão Técnica, que avaliou antes da decisão da reabertura das escolas, que também, como foi visto, foi antecedido de intervenções concretas para melhorar, portanto, nomeadamente abastecimento de água, sanitárias, etc. Isso estava muito alinhado com aquilo que foi as observações das reações das pessoas que nós perguntamos sobre um eventual retorno à escola, por exemplo. As vacinas evitam a doença e os medicamentos curam ou tratam. Para a Covid-19, é desejável investir na cura ou no tratamento? Eu penso que precisamos das duas coisas. A prevenção é sempre a melhor, porque tem um impacto muito maior que a cura. Portanto, eu penso que o que está a acontecer agora faz todo sentido. O maior investimento foi na área de prevenção, as vacinas, e continuamos mesmo com vacinas, mesmo a pessoa depois de tomar a vacina, infelizmente ou felizmente, tem que continuar a cumprir com todas as medidas de prevenção, tem que continuar a usar máscara, tem que fazer o distanciamento. E as vacinas não garantem imunidade eterna? Não dão imunidade eterna, ainda não sabemos quanto tempo vai durar a imunidade, porque são vacinas novas, portanto não sabemos. Provavelmente, na melhor das hipóteses, iria durar 1 ano e depois teríamos que repetir no ano seguinte, mas é pouco provável que dure mais do que isto. E também, ao que parece, não evitam que a pessoa se infecte. A pessoa pode se infectar, inclusive pode transmitir a outras pessoas, só que o seu sistema imune está mais preparado para lidar com a infecção e não desenvolver formas graves. Esse será o ganho. Poderemos ver menos casos graves, menos mortes. E
podemos, digamos, banalizar a doença, que seria ótimo. Mas para isso é preciso alta cobertura. A África do Sul recebeu a vacina da Oxford AstraZeneca e logo após ter recebido, teve informação que essa vacina provavelmente não fosse eficiente para a variante do vírus da Covid-19 existente no seu país e recorreu a uma outra vacina. O CISM recomenda ou não o uso desta vacina para Moçambique? Bom, aquilo que é... Considerando que nós também já temos a variante sul-africana. Sim, já temos, infelizmente já é dominante pelo que vimos do relatório anunciado no dia 27 de janeiro pelo Ministério da Saúde. Eu creio que até dezembro já estávamos em 70%, portanto já é dominante. Já era dominante nas amostras de dezembro, então imagino que agora, se calhar, já deve ser uma porcentagem maior. Eu penso que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, na África do Sul, aplica-se a Moçambique. E esta vacina, é verdade que era um estudo pequeno, de 2.000 pessoas, mas mostrou uma eficácia extremamente baixa, de 22%, que é totalmente inaceitável. O que não sabemos, contudo, é qual seria... Não temos dados muito ainda finais, se teria ainda algum impacto em termos de evitar formas graves da doença ou não. Mas a OMS já deu uma recomendação clara em lugares onde essa estirpe sul-africana é dominante, claramente não vale a pena administrar esta vacina. Onde já esta variante é dominante, não faz sentido prosseguir. E qual seria a mais indicada para Moçambique? Bom, para Moçambique, neste momento, infelizmente, as informações são ainda escassas sobre a vacina, a variante sul-africana em relação às vacinas. Uma outra vacina que tinha sido testada antes desses resultados da AstraZeneca foi da vacina da Johnson & Johnson. É a que a África do Sul pretende usar. Exatamente. Essa tinha mostrado uma eficácia na África do Sul de 57% só. Nos Estados Unidos foi de 72%, a nível global 60 e tal %. Quer dizer, na África do Sul também esta foi baixa, 67%. Mas tinha 85% de eficácia contra formas graves, essa da Johnson. Portanto, faz sentido que a África do Sul queira usar esta neste contexto da variante sul-africana. A cada ano a vacina precisa ser atualizada conforme o vírus também vai sofrendo as mutações e para se adaptar ou para driblar a imunidade já presente na população. Que desafios coloca a países como o nosso esta mutação do vírus da Covid-19? Sim, coloca um desafio tremendo. Quer dizer que estamos a ver o esforço logístico que é para vacinar toda uma população, que estamos a ver na Europa e nos Estados Unidos, que são países com infraestrutura logística muito avançada, que não é brincadeira. Quer dizer, de fato, a União Europeia começou a vacinar no ano passado e ainda estão nos 5% de cobertura. Estados Unidos ainda está nos 15%. Então, é muito desafiador. Agora, imaginar que este esforço tem que ser repetido todos os anos é inimaginável. Portanto, é um desafio enorme para países como Moçambique e outros, essa questão das variantes. Portanto, não há dúvida que é um desafio muito grande. O ideal, de facto, é que o mundo fosse capaz de fazer um investimento grande, descentralizar o fabrico dessas vacinas e, se calhar, até liberalizar um pouco, como aconteceu com o tratamento do HIV-Sida, que se permitiu que outras empresas fabricassem medicamentos genéricos, portanto, tiraram a questão da patente, para produzir em grande quantidade e sermos capazes de vacinar grande parte da população, mais ou menos ao mesmo tempo, com vacinas que ainda são eficazes. Porque só assim é que nós podemos vencer este vírus. Enquanto continuarmos a ter bolsas em que há pessoas vacinadas e outras em que não há vacina, o que vai acontecer é que onde não há vacina, o vírus tem a oportunidade de continuar a se modificar. E uma das variantes que já foi detectada no Reino Unido, essa tem capacidade de ludibriar o sistema imune, de voltar a infectar pessoas vacinadas, portanto, e causar doença mesmo, e até mesmo em reinfectar pessoas que já tiveram Covid recentemente. Isso já foi encontrada essa variante no Reino Unido e está a preocupar, de fato. Então, enquanto houver bolsas de partes do mundo em que não há vacina, portanto, em larga escala, o que vai acontecer é que vamos ser fontes de novas variantes e isto não vai deixar em segurança ninguém, mesmo aqueles que estejam vacinados noutros países. Portanto, tem que haver um esforço global concertado. E para atingirmos um universo de cerca de 80% da população vacinada,
Quanto tempo precisamos para esta? Ou é uma questão de mobilização de fundos, Não, é enorme. capacidade de produção? Eu penso que é muito grande, mas se o mundo de fato se organizar, eu penso que hoje em dia o mundo tem, mesmo com os meios que nós temos, iria levar algum tempo, porque primeiro as condições de armazenamento dessas vacinas, quer dizer, a maior parte, as mais eficazes, estas que estamos a falar, por exemplo, da Pfizer, mesmo da Moderna, precisam de condições de frio, quer dizer, de menos 20, quer dizer, a Moderna, e menos 70 da Pfizer, são condições muito difíceis de garantir em todos os cantos, por exemplo, de Moçambique. Mesmo na capital de Moçambique, não seria em todo o sítio que teríamos capacidade de fazer isto. Então, seria preciso investir muito na logística ou desenvolver vacinas como esta, da AstraZeneca. Mas, felizmente, hoje em dia os cientistas têm a capacidade de fazer pequenas mudanças nas vacinas para torná-las eficazes contra novas variantes. Só que leva tempo, há sempre um período. E pode ser que nesse tempo venha a surgir uma outra variante. Portanto, é uma corrida louca. Mas eu penso que se o mundo quiser trabalhar de forma concertada, incluindo várias coisas, incluindo descentralização da produção, desenvolvimento da logística, distribuição, tudo isto, eu penso que podemos conseguir fazer grandes avanços, talvez em 2 anos, 2 a 3 anos. É tudo ainda muito novo e, por ser novo, choca e cria receios. Exatamente. Existe uma faixa, um segmento da população mundial que receia a toma da vacina da Covid-19 devido aos seus efeitos colaterais. Pese embora receiam os efeitos da doença, mas também receiam os efeitos da vacina. Qual é a visão do CISM em relação aos efeitos colaterais das vacinas que já estão sendo produzidas nesta correria em encontrar uma resposta global? Minimiza ou valoriza esses efeitos colaterais? Não, esses estudos, nós falamos da experiência concreta que temos de fazer, esses estudos chamam-se ensaios clínicos, são estudos muito rigorosos, com monitores independentes, e as primeiras fases do estudo, o objetivo principal é mesmo ver a segurança deste medicamento. Portanto, e tem, como eu disse, monitores independentes. Portanto, não seria autorizar, só salientar que essas vacinas ainda não têm aprovação final. Têm autorização para uso de emergência, mas com base em dados de dezenas de milhares de pessoas, e foram feitas essas monitorias todas. Portanto, há sempre uma componente do protocolo que é mesmo só para olhar para questões de segurança, efeitos adversos, e esses efeitos adversos são classificados entre menores, moderados, a graves. Tudo isso é monitorizado. E há sempre um limiar de frequência de efeitos adversos graves, e para países mais desenvolvidos há cada vez menos tolerância a efeitos adversos graves. Enquanto que os outros países, por causa da questão do custo-benefício, às vezes estão disponíveis a aceitar determinados riscos, porque as consequências da doença são maiores. Mas nos países onde foram testadas as vacinas, geralmente eles têm uma tolerância muito, muito fraca para efeitos adversos graves. E se, com monitores externos nesses países, aprovaram, eu penso que são vacinas altamente seguras. Essa é a perspectiva que eu tenho. E considerando que os moçambicanos optam por muitas formas de tratamento natural, e falávamos disso em relação à malária, em relação à Covid, existe alguma orientação do CISM no uso daquilo que a natureza oferece? Infelizmente não há... Para prevenir ou para tratar? Sim. Se as pessoas, por exemplo, fazem aquilo que são as práticas caseiras, normalmente que implementavam para a gripe, por exemplo, tomar chá de limão, isso faz bem. Faz bem para qualquer processo infeccioso, porque o limão é rico em vitamina C, que ajuda o sistema imune. Portanto, é uma coisa que nós nunca iríamos contra. Iríamos dizer, continua a fazer, vai reforçar a sua vitamina C, que é um anti-infeccioso, ajuda o sistema imune a funcionar bem. Se a pessoa também tem o hábito de fazer bafos, os bafos já existem na medicina há mais de 1000 anos, portanto. E os bafos são o principal objetivo é descongestionar as vias nasais. Se este é um sintoma predominante naquele caso de Covid, não vejo nenhum inconveniente em que isso seja feito. Mas não queremos dar a falsa ilusão de que haja
de que qualquer uma dessas medidas esteja a curar a Covid, porque não há... Mas para quando uma investigação mais apurada, mais efetiva, científica, que possa dar uma orientação para minimizar aquilo que podem ser os efeitos de doenças que podem ser prevenidas com o consumo de muitos produtos à disposição dos moçambicanos? Sim, foi aquilo que eu disse. De fato, estamos a iniciar esta colaboração com a Direção Nacional de Medicina Tradicional. Antigamente era chamada Instituto Nacional de Medicina Tradicional, agora é a Direção Nacional de Medicina Tradicional, para entrarmos nesta... Não é o nosso forte, até porque existe uma instituição vocacionada para isto. Antes era Instituto, agora é a Direção Nacional de Medicina Tradicional. Eles são vocacionados para isto. De facto, nós fomos contactados para fazer pesquisas nessa área. O que nós sempre dissemos às pessoas é que existe uma instituição vocacionada, mas algumas das pessoas, se calhar porque não conheciam pontos focais nessa instituição, insistiam connosco. Então nós dissemos que se calhar era mais, ia ser mais produtivo se nós fôssemos proativos, sermos nós a contactar a Direção Nacional de Medicina Tradicional para ver de que maneira podemos trabalhar juntos. E é isso que estamos a fazer. Portanto, as ideias de pesquisa, a preocupação que vem das pessoas, nós canalizamos a Direção Nacional de Medicina Tradicional e, em conjunto, vamos trabalhar e desenvolver protocolos conjuntos que possamos implementar, tendo em conta aquilo que nós temos como capacidade humana e laboratorial, mas também aquilo que eles têm como capacidade humana e laboratorial, e nisso é preciso sempre outros laboratórios, porque nós não fazemos todo o tipo de exames que é preciso fazer nesses produtos. De fato, o nosso laboratório não é especializado nisso, de estudar a composição química das plantas, etc. Existem outros laboratórios mais especializados, mas nós podemos apoiar com a parte do desenho de estudo, etc. E podemos fornecer algum material para estudo. Por exemplo, um dos estudos é ver o efeito repelente das plantas medicinais contra os mosquitos. Nós temos um insetário, temos mosquitos, temos colónias de mosquitos lá, que podem ser usados para esse tipo de testes. Portanto, é esse tipo de colaboração, aproveitando as potencialidades de cada uma das instituições que nós temos. A visão do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa é ser um centro de excelência em investigação biomédica na geração de evidência para dirigir as políticas de saúde pública em Moçambique e outras regiões. Com praticamente 25 anos de existência, que políticas públicas é que já influenciaram no nosso país? Sim, a primeira foi aquela que eu mencionei no princípio, que foi a mudança da Política Nacional de Tratamento da Malária. Portanto, isso aconteceu em finais da década de 90, princípios do ano 2000. Portanto, influenciamos, juntamente com resultados, porque nunca se toma decisão com base num único estudo. Nós contribuímos com base em conjunto com outros resultados para a tomada de decisão naquela altura. E também temos estado a contribuir para a manutenção da política, demonstrando regularmente que os medicamentos funcionam. Portanto, isso é outra forma de contribuir. Outra contribuição que nós fizemos para a política global foi na área de uma estratégia que é chamada Tratamento Preventivo Intermitente da Malária nas crianças. Chama-se IPTI em inglês. Nas crianças, junto com o Programa Alargado de Vacinação. Então, essa estratégia, nós fizemos parte de um consórcio de multicêntrico que envolveu outros países, que fez estudo e demonstrou que esta estratégia é uma estratégia custo-eficaz para a prevenção da malária nas crianças. E a OMS adotou e recomenda. Tem sido recomendada para uso a nível global desde 2010. Moçambique e outros países ainda não estão a implementar. Por alguma razão não foi adotada logo pelos países, mas já cada vez mais os países estão a começar a adotar. A Serra Leoa já está a implementar e estamos a preparar um projeto aqui em Moçambique também para pilotar isto, a sua introdução no Programa Alargado de Vacinação, porque são estratégias provadas, portanto, a nível multicêntrico, não foi só em Moçambique, que são custo-eficazes e têm recomendação da OMS já há mais de 10 anos. Mas, por alguma razão, nem sempre está sendo. Portanto, essa foi outra contribuição. Como disse, estamos agora a fazer esse estudo em Nampula, portanto, que é para avaliar a efetividade de uma intervenção nova. De facto, é uma intervenção que ainda não tem uma recomendação para as zonas com esse padrão epidemiológico. Chama-se quimioprofilaxia sazonal da malária em crianças, que é recomendada geralmente para a região do Sahel, em África, na fronteira entre o deserto do Saara e a zona subsaariana. Portanto, naquela franja limítrofe, onde a transmissão da malária não é tão estável como aqui, só acontece malária durante um período muito curto do ano, porque as chuvas são escassas nessa zona.
Aí, concentrando esforços nesses 2 ou 3 meses, consegues um impacto muito grande, às vezes 90% na redução dos casos. Então, esta estratégia é recomendada para aquela zona, mas o que estamos a ver, que está sendo testado agora, em Nampula, tendo em conta que há zonas do país em que 60% das chuvas ocorrem em 3 meses, por exemplo. Será que esta estratégia pode ter algum impacto? É isso que está a ser testado agora em Nampula, sobre a coordenação do Ministério da Saúde, e nós fomos chamados para avaliar. Vamos avaliar a efetividade, a cobertura e também se esta estratégia vai levar ou não à resistência dos medicamentos usados pelo parasita. Isso nós estamos a fazer agora. Isso, dependendo do resultado, pode ser uma contribuição importante para a política também. Muito obrigado, Dr. Francisco Sauti, por esta entrevista, esta reflexão em torno de 2 doenças que neste momento apoquentam o nosso país, a malária e a pandemia da Covid-19. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Continue com a restante programação da STV. Não saia daí. Até uma próxima oportunidade.